Dando continuidade ao nosso estudo, chegou o momento em que eu gostaria que você compreendesse qual é o significado prático da operação de subtração. Vamos para um primeiro exemplo. Há situações em que nós só somos considerados adultos quando atingimos os 21 anos de idade. Se uma criança tem hoje 8 anos de idade, quantos anos ela precisa esperar até atingir a maioridade, ou seja, até atingir os 21 anos? A resposta para essa pergunta vem de uma subtração. 21 é a idade considerada para a maioridade, que a gente se torna adulto para certas coisas. A idade da criança, hoje, é 8. Então, se eu quiser saber quantos anos essa criança precisa esperar até atingir a maioridade, eu preciso fazer essa conta, 21 menos 8. Vamos resolver essa conta da mesma forma que a gente vem fazendo. Aqui eu tenho 2 dezenas mais uma unidade. E embaixo eu tenho 8 unidades. E eu vou ter que tirar. Eu não posso tirar 8 unidades de onde só há uma unidade. Então, o que nós vamos fazer? Dessas 2 dezenas que eu estou vendo aqui, eu vou pegar uma delas e vou transformar em 10 unidades. Então, essa conta será transformada em... Vamos representar essa quantidade agora assim, ó, uma dezena, e a outra dezena vai se transformar em unidades. Ou seja, eu passo agora a ter 11 unidades. E agora, de fato, eu posso tirar 8 unidades de onde há 11 unidades. E se eu fizer isso, eu fico com 3 unidades e ainda me sobra a dezena. Portanto, a resposta para essa conta de subtrair é 13. Esse resultado está aqui, ó, uma dezena, 3 unidades, que a gente representa com o 13. Esse resultado se chama a diferença. Então, a diferença entre 8 e 21 é 13. Um segundo exemplo é pensar num termômetro. Imagina que a gente está medindo a temperatura de algum corpo ou de uma cidade. E quando a gente observa o termômetro pela primeira vez, a temperatura é de 9 graus Celsius. Depois de um tempo, a gente percebe que a temperatura foi para 22 graus Celsius. Então, esse corpo, essa cidade, aumentou sua temperatura de 9 graus Celsius para 22 graus Celsius. Houve um aumento da temperatura. Pergunta é, de quanto foi o aumento de temperatura desse corpo ou dessa cidade? Para responder a essa pergunta, eu preciso fazer uma subtração. 22, que é a temperatura final, e 9, que é a temperatura inicial. Usando a nossa metodologia, eu vou representar o 22 como 2 dezenas mais 2 unidades. E eu tenho que tirar disso 9 unidades. Mas aí eu me deparo com um problema. Eu não posso tirar 9 unidades de onde só há 2 unidades. Então, de acordo com a nossa técnica, nós vamos pegar uma dessas dezenas e transformar em 10 unidades. Então, eu representarei essa mesma quantidade como uma dezena mais 12 unidades. E agora sim eu posso subtrair 9 unidades. Então, esta dezena não será mexida e
12 unidades menos 9 unidades são 3 unidades. E isso, para a gente, corresponde ao 13. Lembrando que esse resultado final é a diferença. Vamos a um terceiro exemplo. Imagine que eu esteja de bicicleta e vou andar de bicicleta numa estrada que tem aquelas marquinhas de quilometragem. Então eu estou partindo com a minha bicicleta exatamente do ponto onde há uma plaquinha que indica 10 quilômetros. E eu pretendo pedalar até a plaquinha que indica 23 quilômetros. Se eu vou sair da plaquinha de 10 quilômetros e vou nessa estrada até a plaquinha que indica 23 quilômetros, qual a distância que eu preciso percorrer? Para responder essa pergunta, mais uma vez, a gente precisa fazer uma subtração. Então, o ponto de chegada vai ser a plaquinha dos 23 quilômetros e o ponto de partida é a plaquinha dos 10 quilômetros. Preciso, então, fazer a subtração. Mais uma vez, vou usar o nosso método. O 23 eu vou representar como 2 dezenas e 3 unidades. E aqui eu tenho uma dezena exata e não tenho unidades sobrando aqui. Ao contrário dos dois exemplos anteriores, eu não tenho problemas aqui, porque eu preciso tirar uma dezena de onde há 2 dezenas. E isso eu faço com tranquilidade. 2 dezenas tirando uma dezena, me sobra a outra dezena. E como eu não mexi nas unidades, eu continuo com 3 unidades. E isso a gente representa, mais uma vez, como 13. Como eu disse, o resultado da subtração é a diferença. Nesses 3 exemplos, os números envolvidos não são os mesmos. No primeiro exemplo, os números eram 21 e 8. No segundo exemplo, 22 e 9. No terceiro exemplo, 23 com 10. Mas a diferença nesses 3 exemplos foi a mesma, 13. Então, nesse momento, eu quero dividir contigo uma dica que eu acho muito importante, uma dica que, na minha opinião, é preciosa. Se você precisa, se você deseja fazer uma subtração, ou seja, calcular uma diferença, e você acrescenta ou retira dos 2 números envolvidos a mesma quantidade, a diferença não se altera. Vou explicar. Daqui para cá, tanto o 21 quanto o 8 foram acrescidos de uma unidade e se transformaram, respectivamente, em 22 e 9. Isso mantém a diferença inalterada. Vamos de novo. Do primeiro exemplo para o terceiro exemplo, ambos os números, 21 e 8, foram acrescidos de 2 unidades. Isso faz com que a diferença permaneça a mesma. Do terceiro exemplo para o segundo, ambos os números, o 23 e o 10, foram reduzidos de uma unidade. E perceba que a diferença permanece a mesma. Isso vai ser uma dica e tanto para nos ajudar a resolver problemas que envolvem a subtração. Vamos aplicar essa dica num exemplo. Vamos fazer 52 menos 17. O que a gente tem feito até agora é pensar assim: eu tenho 5 dezenas com 2 unidades e preciso tirar dessa quantidade uma dezena com 7 unidades. Tem um problema, não nas dezenas, porque eu posso tirar uma dezena de onde há 5, mas eu não posso tirar 7 unidades de onde há 2. Então, o que a gente faz? A gente pede emprestado uma dezena dessas 5 e essa dezena é transformada em 10 unidades. Então,
a gente passa a representar isso como 4 dezenas e 12 unidades. Embaixo permanece uma dezena com 7 unidades. Se eu tiro uma dezena de onde há 4 dezenas, eu fico com 3 dezenas. E se eu tiro 7 unidades de onde há 12 unidades, eu fico com 5 unidades. E isso corresponde ao 35. Uma outra maneira de se fazer essa operação de subtração, usando a dica que a gente acaba de discutir, é pensar da seguinte forma. Eu tenho que fazer 52 menos 17. Eu quero saber qual é a diferença entre 52 e 17. Mas esse resultado, de acordo com o que nós acabamos de discutir, permanecerá o mesmo se eu adicionar 3 unidades a ambos os números. Portanto, a diferença entre 52 e 17 é a mesma diferença entre 55 e 20. Dessa forma, eu não preciso pedir emprestado. Por quê? Eu tenho 5 unidades e não estou tirando unidade alguma, permaneço com 5 unidades. Eu tenho 5 dezenas e estou tirando 2 dezenas. Fico com 3 dezenas. Isso dá 35. Esse é o resultado da conta original. Espero que você tenha gostado. Te aguardo para um próximo encontro.